Mais uma livezita, e essa live hoje eu quero só ver os comentários, eu quero só ver a reação de vocês. Deixa eu até colocar aqui o tema da nossa live de hoje. Cadê o tema da nossa live? Vamos falar sobre esse tema que vocês pedem tanto. Os alunos ficam mandando para mim direct, pedindo: Amanda, por favor, me ajuda. Como é que eu faço? Tá complicado, a gente tá discutindo, a gente tá brigando. Será que vai dar certo? Então a gente vai falar sobre esse assunto. Vou ter um convidado mais que especial, porque falar desse assunto sozinha não faz sentido, né? Obviamente. Então, sim, o meu sócio de vida, meu sócio nos negócios, vai entrar aqui na nossa live para que a gente possa compartilhar um pouquinho das nossas experiências, para que a gente possa compartilhar um pouquinho, né, do que deu certo, do que a gente faz, de alguns pontos que a gente decidiu aí que seria o melhor caminho. E, claro, né, compartilhar com vocês o nosso conhecimento, nossa experiência. Então, eu vou... Aí, ó, já tem... estou me matando com meu marido. Não, gente, pelo amor de Deus. Vamos começar a falar sobre esse assunto. Vou chamar ele aqui. Cadê? Deixa eu chamar ele aqui pra gente começar a falar. Bom dia. Olá! E aí, meu amor, tudo bem? Tudo bem, o meu tá mais escuro aqui, né? Tá mais escurinha que você tá sem o ring light por aí, né? Mas tá tudo certo. Bom, gente, para quem não conhece ainda, não sei como que você não conhece, né? Porque todos os dias ele tá praticamente aí no meu stories. Acho que você vai ter que desativar o som do Zoom. Deixa eu desativar aqui, peraí. Eu tô me ouvindo duas vezes. Retorno, né? Deixa eu ver qual que eu desativo aqui. Fala aí. Só abaixa o volume, né? Só abaixa o volume. Tá. Aí, pronto. Bom, para quem não conhece, Cristiano Simões, apresento vocês, meu marido, meu sócio de vida, meu sócio nos negócios, e estamos aqui hoje para compartilhar um pouquinho da nossa experiência em ser sócio em tudo, né? Não só como marido e mulher. E claro que a gente já passou por muitas fases, né? A gente vai compartilhar um pouquinho de toda a nossa trajetória, coisas do que a gente imagina que já deu certo. O tempo todo a gente está em pontos de evolução, né? Obviamente, porque sempre são novos desafios. Mas acho que o mais importante é a gente compartilhar com vocês como tem dado certo pra gente. E, na verdade, se a gente for pensar um pouquinho na nossa trajetória, a gente sempre trabalhou junto, né? Desde o começo a gente trabalhou junto. Lá atrás, quando eu comecei, né? Quando eu me formei, quando eu comecei a minha vida profissional, a gente já era sócio no escritório. Quando eu me formei, o Cristiano ele já tinha o escritório dele de advocacia. Eu, na faculdade ainda, já comecei no último ano trabalhando junto. E a gente começou no escritório juntos. Então, imaginem só como é que era. Uma pessoa formada, com muito mais experiência do que eu. E eu tinha recém... Hã? Muito mais velho. Ah, exagerado. Natural. Eu tinha recém-formado, né? Eu tava ali, uma recém-formada cheirando leite. Mas, como toda mulher, né, gente? Vocês sabem aí como que a gente tinha muita coisa que eu queria fazer do meu jeito, que eu queria mudar, e aí começaram esses primeiros conflitos. E aí, vira e mexe, ele dizia assim: olha, eu tenho mais experiência em você, muito mais experiência do que você nisso, então deixa eu fazer desse jeito, que eu sei que esse jeito dá certo. Então aí foram aí que começaram os primeiros embates, né, da gente se ajustar, se alinhar para começar a trabalhar junto. Você lembra disso? Lembro. E recentemente a gente conversou sobre uma coisa, né? E vamos começar. A gente vai tratando de uns pontos aqui. Enquanto a Amanda coloca o feedback de história e tudo, a gente já vai
pegando e abordando alguns pontos. Lembrando que, então, que a gente está trazendo hoje é um pouco da experiência de vida que a gente tem e em razão da gente trabalhar junto desde que se conheceu, né? A gente dividiu a vida e decidiu também, e essa palavra é importante, a gente decidiu dividir tudo, inclusive o trabalho. E parte fundamental disso é ouvir o outro. Por quê? A gente até falou exatamente dessa forma esses dias. Quando você não ouve o outro, você dá um palpite. E os palpites quase nunca são bem-vindos. Que é palpite, é a própria natureza. Depois dá uma olhadinha lá na palavra palpite, né? Palpite é aquilo que é jogado aleatoriamente ali. Agora, quando você ouve a outra pessoa, aí você dá a sua opinião. E a opinião é sempre muito bem-vinda. Por mais que não seja concordante, por mais que seja uma opinião divergente, a opinião é sempre muito bem-vinda, faz a gente pensar de outro jeito, faz a gente abrir a cabeça, às vezes mudar de ideia. Então já entra a primeira regra aí, né? Que é ouvir o outro para que nada soe como palpite. Então olha só o que a Mara está falando. Quando ela entrou no escritório, nova, recém-formada, ela já começou a dar um monte de palpite. Por quê? Não tinha experiência nenhuma no trabalho, na área ali. Nenhuma. Não é que eram ideias ruins ou coisas ruins, mas todas soavam como palpite. Porque antes dela conhecer, que é o ouvir, antes dela conhecer como era o trabalho, como era de verdade bater a barriga ali no balcão, que é advogar de verdade, ela já começou cheia de ideias. Essas ideias soam como palpites. E quando vem palpite na vida da gente, a tendência do ser humano é afastar. Fala assim, a gente sabe, né? Quantas vezes já não pensou, já não falou para alguém, falou assim, não dá palpite na minha vida. Não dá palpite nisso daqui que você não sabe. É essa característica negativa. Agora, quando você ouve, quando você observa, aí você chega a uma conclusão ponderada, porque você teve tempo de ouvir, de processar, de tecer uma consideração sobre aquilo, aí vira uma opinião legal. E aí chega até a outra pessoa e os dois podem evoluir. Então, a primeira coisa de tudo e regra fundamental de quem vai trabalhar juntos não serve só para marido e mulher, é óbvio, serve para a sociedade de qualquer tipo, serve para colaboradores, quando você está ao lado de alguém trabalhando em algum projeto ou alguma coisa, ainda que não sejam sócios e tudo, mas parceiros de trabalho ou colegas de trabalho, ouvir, ponderar e dar a sua opinião, que pode ou não ser aceita, e a gente parte para a regra 2. Quando a gente dá opinião, a gente espera, mas está errado. A gente espera que a nossa opinião prevaleça, que a nossa opinião vença ou seja colocada em prática. E não, nem sempre a nossa opinião é a melhor saída, ou é o que deve ser feito naquele momento. Então, a gente já vem para um segundo estágio, que é ter a humildade, ter a tranquilidade, a maturidade de saber que quando a gente dá uma opinião, nem sempre ela tem que ser levada em consideração naquele momento. Às vezes o outro, a gente vai falar mais um pouco disso já, o outro ainda não está pronto para essa opinião, para aquele momento, não está pronto para a mudança, tá? Então, enfim, isso é para a gente começar. Eu vou ser a parte chata aqui, eu vou trazer essas regras, né? Porque para que a convivência, assim, do casal que resolve trabalhar junto seja sadia, é chato, mas é importantíssimo que a gente coloque um montão de regras. Um montão de regras. Muito mais regras do que haveria num casamento sem o trabalho interferindo. O casamento em si já tem um monte, ele já demanda um monte de uma série de regras, porque são duas pessoas diferentes, com formações diferentes, de famílias diferentes, com tudo diferente, que resolveram ficar juntas. A tendência disso é quase zero de dar certo. É quase zero de dar certo. Porque são pessoas muito diferentes, com formações, pensamentos, tudo diferentes. Vamos ficar junto a partir de agora? Vamos, vai ficar tudo bem. Claro que todo mundo sabe que não é assim. Tem que ir construindo, né? E aí, quando você coloca o trabalho, você tem que colocar regras, muitas, para que uma relação não interfira na outra. E isso talvez seja a parte mais difícil de tudo. Eu acho que um ponto fundamental que para a gente foi natural, mas eu sei que para muitas pessoas não. É realmente assim, esse alinhamento de expectativas de sonhos. Então,
faz sentido vocês serem sócios? Primeiro ponto. Os dois querem isso? Porque, na maioria das vezes, se você não tem isso bem claro, uma hora um vai acabar jogando na cara do outro. Algo do tipo. Eu nunca quis isso. Eu nunca quis. Eu tava lá no meu trabalho e tal, eu acabei saindo porque isso aqui era um sonho seu, isso aqui era uma vontade sua, isso aqui nunca foi vontade de mim, isso aqui nunca foi sonho meu, né? Então, isso para nós foi muito natural, porque fazia muito sentido pra gente trabalhar juntos e construir algo juntos. Mas é fundamental ter esse propósito. Os dois realmente querem? Ou tá indo por uma questão de opção, de falta de opção. Eu fui mandada embora, então agora eu vou ajudar, né, o meu parceiro no trabalho, eu vou ajudar o meu parceiro na empresa. Foi por falta de opção? Porque isso já é um ponto primordial. Se não tiver aquela vontade de realmente, não, é isso daqui, vamos crescer juntos, vamos fazer o negócio acontecer, é o negócio da nossa vida, né? E quando eu falo assim, o negócio da nossa vida, não significa que você vai ter que ficar com isso pro resto da vida, mas naquele momento é o projeto da vida dos dois, né? Se dedicar para fazer o negócio acontecer. Então, isso é um ponto principal. Eu vejo que tem muitos casais, principalmente por alunos, né, que relatam, começam a trabalhar juntos, ou por falta de opção, ou porque um acaba cobrando do outro. Mas você não vai me ajudar, mas você tem que entrar comigo, mas você, né? Enfim, às vezes a pessoa tem um outro desejo, só que por algum motivo ela ainda não alcançou ali, e acaba entrando nessa cobrança. Eu acho que já é o primeiro passo para dar errado. Primeira coisa... E para que haja alinhamento de expectativa, é super importante conhecer o perfil do outro. Conhecer muito bem o perfil do outro. Porque há uma probabilidade gigante desses perfis serem diferentes. Então, um pouco mais conservador, um pouco mais arrojado, um pouco mais dinâmico, outro um pouco mais mole, um pouco mais parado, mais conforme. É super importante conhecer o perfil do outro e respeitar. E, como num casamento, entender que a complementação é o que fortalece o casal. A complementação é o que fortalece os sócios. Isso vale para o casamento e vale para a sociedade. Pensa bem, quando nenhuma pessoa é 100% boa em tudo, é 100% foda em tudo, né? Não existe isso, não existe. E por mais que ela seja, ou ela se ache foda, ou todo mundo acha ela foda, às vezes o marido ou a mulher não vai achar, porque o marido e a mulher conhecem a pessoa desvestida, pessoa real, né? E a pessoa real, às vezes ela em público, ela assume, ou profissionalmente, ela assume essa personagem de ser foda, de ser dura, de ser tal, mas a pessoa tem fragilidades. Isso lá dentro do casal. Mas como a gente está falando aqui de coisas quando elas se misturam, né? Então vale para um e vale para outro. Conhecer o perfil do outro e tentar ser complementar aquele perfil. Isso é muito inteligente, né? Então, a pessoa é fraca nisso, é mais fraca nisso. Eu vou falar fraca e forte, não colocando como características negativas ou positivas, só que a diferença de características de cada um. Então, se a pessoa é mais fraca em 1, 2, 3 pontos, por que eu não posso cobrir isso e procurar e me aprimorar para ser forte nisso e o complemento forma um casal ou forma uma sociedade forte? Então, o fundamental é conhecer o perfil do outro, respeitá-lo por suas fraquezas, admirá-lo por suas fraquezas, não pelas qualidades. Admirar alguém pela qualidade é fácil, simples, é banal até. Mas você admirar, você respeitar, você gostar de alguém pelos defeitos ou pelas fraquezas é que está o grande, é onde reside o grande segredo. Então, conhecer o perfil do outro e tornar-se complementar a isso. Fala, então tá bom, tá faltando isso aqui. Por quê? Talvez ela não seja tão boa, ou ele não seja tão bom, então eu vou me aprimorar nisso. E a gente consegue fazer isso, sabe? Porque isso é fundamental. Isso que você está falando é fundamental, ter um conhecimento mesmo do perfil, né? Do perfil de cada um. E é óbvio que isso reflete muito positivamente na relação. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da gente. Se tem uma pessoa que gosta de tudo certinho no lugar, é Cristiano Simões.
Pensa numa pessoa que gosta, assim, tudo muito claro, tudo muito resolvido, tudo muito ajustado, tudo muito... Ah, a gente vai fazer uma ação, vai fazer alguma coisa, então pera. Como que vai ser? Quando que vai ser? Quanto que vai investir? Como que vai acontecer? Já eu não. Eu já sou uma pessoa impulsiva e às vezes, pelo fato de eu ser criativa, tem coisas que eu quero colocar em prática na hora. Eu quero colocar em prática agora. Eu falo, nossa, vou fazer agora, vou fazer isso, vou fazer isso. Eu falo, não, calma, calma. Aqui não é o jeito certo de fazer. Vamos primeiro planejar, vamos resolver isso, vamos decidir todos esses pontos. E é claro que isso para mim é como se fosse um balde de água fria, porque eu chego toda animada querendo fazer o negócio agora, só que ele vem com o perfil dele, enfim, do jeito dele, e fala, não, peraí, vamos organizar. Então, a partir do momento que a gente entende que não é porque ele não apoia as minhas ideias, ou porque ele não compartilha das minhas ideias, enfim, não. É o perfil dele de querer fazer as coisas certas, porque se fizer de última hora, por exemplo, provavelmente a chance de dar ruim, de ter algum ponto descoberto, de ter alguma coisa que a gente não viu, isso é muito grande de acontecer. Mas como que a gente encara? Não E tira, por exemplo, ó, a Amanda falou desse perfil, né? Fato, ela quer começar fazendo e eu quero organizar, eu quero deixar tudo certinho, legal. Só que olha só como que são as coisas. Se sobrasse, tá? Hipoteticamente, sobrou 50 mil reais, 100 mil reais, a Amanda, ela quer comprar um terreno. Eu já quero montar uma empresa com 100 mil reais e fazer 200. Então, se inverte totalmente quando a gente fala ali para frente. Eu tenho esse perfil de organização e a Amanda de explosão. Mas quando está ali na frente, não, a Amanda já é mais conservadora e eu sou muito mais progressista. Fala, não, eu não, que investir coisa nenhuma. Vamos montar outra empresa, vamos gerar emprego e vamos fazer mais dinheiro e vamos trabalhar para frente. Então, uma coisa que ajuda muito nisso é começar a entender esses perfis sem dialética. Dialética é um jeito bivalente de raciocinar. É isso ou isso, né? Isso é dialética. Então, é certo ou errado, é bom ou mal. Tirem dialética. Então, por exemplo, o que está mais, se eu fizesse essa pergunta, qual perfil está mais certo no começo? De já começar a fazer ou de organizar? Qual o perfil lá no final está mais certo? De ser mais conservador ou de ser mais arrojado? Não tem certo e errado. Não dá para pensar, ficar pobre quando a gente pensa com a dialética. Pensar é certo ou errado. Não esquece certo e errado. O que tem é essa característica da Amanda, que é complementada pela minha de organização. E lá na frente tem a característica minha de ser mais arrojado, de Amanda mais conservadora. Ou seja, me faz pensar, me faz parar e falar, pô, será que é o momento de abrir essa empresa agora, esse novo negócio agora? Ou será que realmente é melhor segurar? Então, o equilíbrio, sim, esse veio para nós de graça, esse veio para nós pela natureza, por Deus, se alguém acredita, se vocês acreditam dessa forma, eu sim. Então, o equilíbrio é fundamental. E aí que a gente está falando de conhecer o perfil do outro, as características, não analisar essas características pela dialética de certo ou errado. Não existe certo ou errado, existem características que podem ser excelentes, não importa quais sejam, excelentes se bem aproveitadas e bem complementadas pelo marido, pela mulher, ou pelo sócio ou pela sócia. Então, o fundamental é isso. Não, com certeza. E assim, o ponto principal, né, é não levar para um lado emocional, porque senão qualquer discussão que você tiver com o seu sócio, e discussão, não falo briga, eu falo discussão de discutir, resolver o que tem que ser feito. Vocês estão com, exemplo, opiniões diferentes. A chance dessa discussão virar uma DR, que a gente fala, né, uma discussão de casal, é muito grande. Ou seja, começa com uma divergência no trabalho, mas acaba com uma discussão entre marido e mulher. E como solucionar isso? Uma regra que para nós é fundamental. Nem sempre, lembrando que regras, elas existem para ser descumpridas, né?
mas a gente tem que batalhar para que cada vez mais ela seja imposta, ou ela se imponha. Qual é a nossa regra em relação a isso que a Amanda está falando? Para que uma divergência, uma discussão, ainda que sadia, enfim, uma divergência, vamos colocar lá de sócios, por causa de perfis diferentes, por causa de momentos diferentes, por causa de visões diferentes, não seja levado e vire uma DR lá em casa. A gente separa. Agora a gente está falando, parece louco isso, né? Mas falar, agora a gente vive falando isso um para o outro. Fala assim, eu estou falando com você como sócio. Então não vem folgando, não vem falando para mim como se estivesse falando com seu marido, que você está falando com o sócio. E ela também. Ela falou, ó, Vira e fala mexe, isso é muito engraçado. A gente se respeita muito, é óbvio que a gente, o nosso tratamento é absolutamente respeitoso, é uma coisa que é super importante em qualquer relação, mas eu estou falando assim, mas sim, às vezes vira e fala, ó, para, não vem, não, eu não estou falando com a minha mulher agora, eu estou falando com a minha sócia e a Mana também fala isso. Ou seja, trabalho é trabalho, e a gente trabalha em casa, tá, pessoal? Então não dá nem para falar, a gente não leva trabalho para casa. A gente leva, sim, muito. A gente trabalha muito em casa. Só que a gente tem essa regra absoluta, tá? E é engraçado, eu vou falar para vocês agora uma característica quase íntima do casal, mas eu pedi para Amanda, que eu dei aula há muito tempo, e a minha cabeça chegava acelerada, eu dava aula à noite na universidade, chegava muito acelerada, e eu demorava para colocar a cabeça em paz e dormir. Nunca tive problema com sono, mas a questão do sono de qualidade. E a Amanda, né, adora bater um papo, a hora que eu chegava, vamos deitar, vamos deitar. Ela, papá, começava com um monte de coisa. Porque amanhã eu tenho que fazer isso. Eu, puta que pariu, cara, minha cabeça já acelerava de novo, aí fundia tudo. Eu falava, vamos fazer o seguinte, vida, por favor. Cara, a hora que a gente for pro quarto, a gente não fala mais de nada, só de coisas de quarto, tá? A gente não fala mais nada de trabalho, mais nada de vida, nada, só coisa de quarto. E sabe que para mim isso no começo era uma frescura. No meu ponto de vista, eu falava, ai, gente, que frescura. Nossa, não pode conversar. Nossa, só falei que não pode esquecer que amanhã tem que fazer isso, isso e isso. Nossa, isso era o que eu pensava. Entende? Porque para mim, o que a gente conseguia fazer para mim, o que é importante? Oi, Ana. O que era importante para mim? A hora que eu deito, a minha cabeça fica, amanhã eu tenho que fazer isso, 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 isso. Então, coisas que estavam relacionadas a ele, para mim era importante. Falei, ó, não esquece então que amanhã a gente tem que fazer, não sei o que, exemplo, né? Falei, pronto. Só que, e aí eu liberava a minha cabeça. Essa que é a sacanagem. Ela liberava a cabeça dela falando, só que aquilo entrava na minha e não saía mais. Eu falei, porra, isso é uma puta sacanagem, cara. Então, putz, esse foi difícil a gente ajustar. Foi. Muito difícil. Foi, porque a diferença de comportamento, por isso que a gente está falando. Você autoconhecimento, gente. Autoconhecimento é para a vida. Você como empresário, você na relação com amizade, você na relação, né, entre marido e mulher, relação de mãe e filho. Autoconhecimento é para a vida. Então, isso para mim era muito natural. Gente, era incrível fazer isso. E eu entendia que ele tinha frescura. Eu falava, ai, que frescura. Ai, por que não pode falar? Só que hoje eu entendo que a cabeça dele funciona completamente diferente da minha. E pasmem, agora a minha funciona como a dele. Várias vezes à noite ele quer falar, não, só amanhã. Ou às vezes eu recebo um e-mail, ou eu vejo um e-mail, alguma coisa, a hora que a gente já tá indo dormir, ele fala, ai, não acredito. Ele, o que foi? Eu falo, não, assunto de trabalho. Só amanhã a gente vai falar sobre isso. Porque eu sei que se a gente entrar naquele assunto, né, a cabeça dele vai pilhar, a minha também. Então, é muito doido isso. Assim como eu fui pegando característica dele, provavelmente ele também foi pegando característica minha, né? Não tem como. Mas eu acho que esse ponto de você tentar entender exatamente como funciona o outro. Porque é aí que as diferenças residem, né? E é onde tem conflito. Porque quando ele tem uma atitude, ou ele tem uma ação, ou ele tem uma resposta, eu tô pensando com a minha cabeça, com o meu jeito de pensar, com o meu jeito de agir. Mas a gente tem que entender como que isso é pro outro. Então, acho que esse é o ponto principal. Se você quer trabalhar junto, ou se você tá tendo problema, já trabalha junto, né? Fundamental
desenvolver o autoconhecimento. Isso, assim, é fundamental. Tem coisas, por exemplo, que eu... É que o autoconhecimento, ele permite que a gente conheça outra pessoa. Sem autoconhecimento, a gente nunca vai conhecer ninguém. Isso que parece paradoxal até, mas se você não se conhecer muito bem, você não vai conhecer ninguém. É impossível, porque você não sabe enxergar a característica pessoal. Nem a sua. Como é que você vai enxergar do outro? Com certeza. E eu acho que um outro ponto também fundamental que a gente ainda não falou é que pra gente também foi difícil no começo e o tempo todo ajustando, né? Porque os nossos negócios foram mudando, mas basicamente você saber dividir função. É muito difícil dar certo quando os dois exercem a mesma função dentro da empresa. Porque cada um vai querer conduzir do seu jeito. Isso é fato. Então, fundamental ter funções diferentes. E aí, eu acho que entra a parte da aptidão, a parte do que faz sentido. Claro que a gente vai ter que fazer um monte de coisa que a gente não gosta. Mas, entender o perfil de cada um, para que depois cada um assuma ali o seu quadrado e cada um vai mandar no seu quadrado. Então, ó, eu fui professor há muito tempo, eu sou professor, né? Não estou dando aula agora, mas sou professor. A gente tem que sempre organizar no raciocínio. Então, veja, olha o que a gente já falou. Primeiro, conhecer muito bem o outro, as características, o perfil do outro, né? E tentar, ao máximo, tornar-se complementar nas falhas. Puta, eu vou cobrir essas falhas com as minhas características positivas, o casal se soma e o casal vai dar mais certo junto. É mais inteligente fazer isso, certo? Depois, aí começam a estabelecer uma regra de convivência. A regra de convivência, ouvir muito para dar opinião, respeitar, substancialmente respeitar o outro e dividir a personalidade sócio de marido, sócio de esposa ou de mulher, tá? Agora eu estou falando como sócio, agora eu estou falando como marido ou como mulher. Então, saber organizar, ou seja, saber organizar. É preciso organização. E a Amanda já entrou agora na parte lá do trabalho. Organização. Organização significa dividir competências, dividir funções. Saber dividir funções. Por quê? Quando a gente sabe quem faz uma coisa, quando duas pessoas pegam para fazer alguma coisa, quando dá certo, legal, mas quando dá errado? De quem é a culpa? Aí começa aquela alfinetação, aquele negócio, um espinho ou outro. Ah, a culpa é sua, eu falei que não é assim, tal, foi você que fez, não foi você, eu que falei, não dá certo. Então cada um faz uma coisa e o outro respeita esse limite. E se der errado? Se der errado, senta e conversa. Como a gente pode melhorar? O que fazer para melhorar? Posso ajudar de alguma forma? Então, começa a regra da organização, né? Que é essa que eu tenho um pouco mais acentuada na minha vida. A regra da organização. Se vocês não se organizarem como marido, como mulher ou como sócios, não vai dar certo. Desculpa, não tem como passar pano, como fazer um carinho nessas palavras para que elas soem mais doces. Se vocês não se organizarem, não dividirem competências para construírem juntos, não vai dar certo. Tem que ter meta, tem que ter objetivo, tem que ter planejamento. E para cá tem que ter organização para fazer tudo isso dar certo. Senão não vai dar. Vocês vão ficar batendo cabeça e não vai dar certo. Tá? Isso é um ponto assim fundamental. Muito, 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 muito importante. Eu sei que, por exemplo, tem gente que trabalha, tem aluno que trabalha com marido e mulher, e a mulher, na maioria das vezes, né, pelo menos os questionamentos que chegaram até a mim, a mulher, ela fala assim, mas eu mando ele fazer as coisas e ele não faz, eu falo para ele fazer e ele não faz. Primeiro, ficou acordado que você seria superior do seu marido dentro do seu negócio? Tá claro isso? E será que isso é o melhor? Quem que gosta de ouvir, pessoal, entre marido e mulher? Eu mandei você fazer isso. Não importa se é homem, se é mulher, não vamos falar aqui nem de perto de machismo, de feminino, não tem nada a ver com isso. De relação humana. Quem que gosta? Você não gosta de ouvir do irmão?
Pai e mãe mandam na gente, porque a gente foi criado assim. Pai e mãe mandam mesmo e abaixa a cabeça e obedece. Agora, irmão, sócio, Amigo, amigo, eu mandei você fazer isso. E por que que daria certo numa sociedade, qualquer que fosse? E aí a gente bota uma característica maior ainda, que é o aspecto sentimental ou emocional, que não tem como descartar, porque são marido e mulher. Aí eu mandei você fazer isso. Puta, não, nunca vai dar certo. Não tem. eu acho que o Né? primeiro passo é sentar e colocar no papel mesmo quais são as funções, quais são as obrigações, quem é responsável pelo quê, quem vai controlar o quê, até que ponto cada um pode tomar as suas atitudes sem comunicar o outro. E é claro que vão ter pontos que tenham a visão pessoal de cada um. Ah, eu achei que não precisasse falar, eu achei que eu não precisasse comunicar, eu achei que estivesse dentro da minha alçada. A gente já teve problema nisso. Tudo que a gente está falando, pessoal, que a gente está falando para vocês agora, é porque a gente já teve problema e encontrou forma de resolver, tá? Não é que, ai, nossa, que casal Doriana, eles foram lá, leram livros e eles vivem. Não, não tem nada a ver com isso, não. Tudo aqui foi na raça. Foi porque a gente bateu cabeça pra caramba, a gente se desgastou demais como sócio, como marido e mulher e tudo, como amigo. E aí a gente precisou encontrar uma solução, uma alternativa. E, por exemplo, a gente tem mais de uma empresa, certo? E a gente tem funções definidas dentro dessas empresas. Eu tenho funções dentro de uma, a Amanda tem outras, e, enfim, a gente tem tudo isso organizado e definido. Por quê? Para saber exatamente o que a Amanda está falando agora. Pô, até onde eu posso ir? Qual é a minha autonomia de decisão? E ela sabe exatamente, eu também sei. Às vezes escapa, e quando escapa de um e de outro, escapa, a gente senta e fala, ó, vamos organizar de novo? Peraí, ó. Ah, mas eu não sabia que isso... Então tá bom, tudo bem. Eu também não sabia. Então, vamos sentar, vamos fazer o seguinte, ó. Isso daqui impacta aqui e aqui. Então não dá para ser uma decisão só sua ou só minha. Eu não estou falando da Amanda, tá? Estou falando de nós, sempre. A gente senta e reorganiza de novo. E isso é fundamental. Sabe como que isso se faz dentro de uma empresa? Com reunião de alinhamento. Que tem que ter no mínimo uma vez por semana. No mínimo. Você tem que fazer isso com os seus funcionários. E você tem que fazer isso com o seu sócio. E você tem que fazer isso com o seu marido, se for seu sócio, sua mulher, se for seu sócio. Você tem que realinhar. Porque é uma tendência, por causa da dinâmica da vida, acontece uma coisa nova, você não sabe como agir, às vezes você invade aquela esfera de competência do outro. Então, reunião de alinhamento, fundamental. Falou, vem cá, o que foi feito essa semana aqui? Ó, isso eu fiz, isso eu fiz. Ô, isso aqui deu bom? Legal, então vamos insistir. E esse aqui? Não, esse aqui foi ruim. Ah, então esse aqui a gente não vai fazer mais ou vai mudar para que ele vire bom. Isso tem que ser feito dentro de uma empresa. Isso é super importante. Você sabe por quê? A gente, às vezes, tem uma tendência de não enxergar o que o outro está fazendo, dependendo de como é a natureza do trabalho. E se você não enxerga o que o outro faz, você vai estar sempre com aquela sensação de que você está fazendo mais. Ah, eu estou trabalhando mais. Ah, eu estou fazendo mais. Eu estou não sei o quê. Então, se você não faz esse alinhamento, olha aí, como é que foi hoje? O que você fez hoje? O que você conseguiu, né? Enfim, até ajustar tudo isso. Depois não precisa ser todos os dias, obviamente, pode ser inclusive até uma vez no mês. Mas fazer todo esse ajuste para que fique claro quem é do quê. E outro ponto importantíssimo, assumir erros. Isso é muito importante, saber assumir erros. Dependendo do perfil, e eu já trabalhei com pessoas assim, tá? Dentro da minha empresa eram funcionários, obviamente que foram pessoas que não ficaram por muito tempo aqui. Tem pessoas que elas acham todos os culpados, menos ela. Sempre alguém vai ser culpado, menos ela. Você errou, assuma erro. Realmente foi o meu. Autoresponsabilidade. Eu deveria ter feito isso, eu não fiz por conta disso, né? Provavelmente você vai ter alguma justificativa do porquê que errou. Mas, basicamente, assumir erros. Isso é fundamental para a evolução dessa relação. É uma relação que precisa evoluir. E, gente, no começo, vai ser muito perrengue mesmo. Vai dar muita briga, vai dar muita discussão, até vocês conseguirem se ajustar. Não tem como. Mas o mais importante, por isso que é muito claro deixar
deixar isso alinhado, que os dois querem chegar no mesmo lugar. Porque se os dois não tiverem alinhamento de onde quer chegar, esse é o problema. O tempo todo, um vai ficar jogando na cara do outro. Ah, mas eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu vou procurar um outro caminho, eu vou procurar uma outra coisa. Tá bem alinhado? Porque senão é muito fácil na primeira discussão jogar a toalha. Na primeira discussão, na primeira divergência que vocês tiverem um pouco mais forte, um vai querer jogar a toalha. Então, para mim, não serve. Então, assim eu não quero. Assim eu vou arranjar um emprego. Então, eu vou fazer tal coisa. Eu vou montar a minha empresa. Esse que é o problema. Essa opção não tem que existir. Entende? Porque qualquer discussão, ela vai terminar nisso. E aí a outra pessoa vai virar e vai falar assim, mas por que que... não, eu não quero que você pense assim. Não, eu não quero que você desista. E aí, de repente, aquele ponto não foi resolvido. Ficou ali. E daqui a pouco ele volta de novo. Então, a opção... Isso daí é uma coisa que eu e o Cristiano, eu sei que tem casais que são completamente diferentes, é uma coisa que a gente leva para a vida. Eu lembro que na época de namoro, de adolescência, essas coisas, eu tinha várias amigas que qualquer coisinha terminava namoro. Sabe aquele namoro que vai, vem, vai, vem, vai, vem? A mesma coisa aquele casamento que qualquer coisa, um sai de casa, um fica... a gente tá uma semana sem se falar. Isso nunca fez sentido na nossa relação. A nossa relação a gente é muito contra isso. Obviamente, a gente não levaria isso para uma relação de trabalho. Mas cuidado, porque às vezes os mesmos vícios de uma relação entre marido e mulher pode levar para uma relação de trabalho. A gente falou do caminho de vinda, né? Que a gente não pode levar a discussão do trabalho para casa, virar um DR, mas o contrário, o que a Amanda está falando agora é super verdade. Você não pode levar os vícios do relacionamento para dentro do trabalho. E sabe qual que é a portinha de entrada para acabar com tudo, ferrar com tudo? É o respeito. Em que sentido? Vou deixar isso super claro aqui. É claro que um casal tem mais liberdade de falar um com o outro. Fala mais, às vezes fala, vai, não. Mas você não fala assim com o sócio. Quando o outro está falando, eu não quero ouvir, não sei o quê. Não que a gente faça, pessoal, graças a Deus a gente tem uma boa relação, a gente se respeita muito, mas a gente sabe que existe isso por aí, a gente já acompanhou muitos relacionamentos de casais no nosso entorno, enfim, com que não tinham tanto respeito assim. Então, lembrar que quando você estiver falando com o sócio, é completamente diferente do momento que você está falando com seu marido ou com sua mulher. Você tem que lembrar que você está falando com o sócio, então fale com o sócio. E o outro tem que ser vigilante. Fala, para, não admito que você fale desse jeito comigo. Por quê? Você está falando com o sócio. Então não folga. Sabe aquela folga que o relacionamento traz entre marido e mulher? Aquela liberdade, o excesso de liberdade, não pode ser levado para a relação de sócios. De jeito nenhum. Senão ferra com tudo. E você falou da questão da portinha de entrada, né? Tem um outro ponto também que eu acho que é um gatilho que vira a chave, enfim, do lado ruim, nesse caso que a gente está falando. Mas vamos imaginar que vocês começaram uma divergência ali de trabalho. Como isso, por diversas vezes, a gente fazia essa reflexão. Peraí, mas a gente começou falando disso. E por que a gente terminou brigando de marido e mulher? Então, assim, faz a volta. Aonde que foi a virada? Quem que falou o quê? Né? Quem que levantou a primeira bandeira? E aí o outro foi, e aí começou. Então, faz a volta e entende onde foi essa virada para que nas próximas isso não aconteça de novo. É muito difícil fazer isso que eu vou falar. E a gente não consegue fazer, não, toda vez. É muito difícil. Mas a gente briga, às vezes, quer arrancar o couro do outro, né? E depois fica tudo bem. Você imagina só, se em cada discussão a gente parasse no meio dela e falasse, eu te amo pra caramba. No meio da discussão. E às vezes você está discutindo forte com a pessoa, mas você ama a pessoa. Tanto que você volta a ficar tudo bem no outro dia, sei lá, enfim, 2 dias depois, não importa, mas você volta a ficar tudo bem.
Você volta a sentir o amor, você volta a sentir o carinho e tudo mais. Não é? Isso acontece na vida de todo casal. Então, você imagina se a gente parasse no meio da discussão e falasse assim, porra, eu amo você pra caramba. Ah, eu também te amo. E acabar com todas as discussões. Por quê? Ia desinflamar, ia acalmar o espírito Mas para que olha, ele eu não vou te ficasse falar que vomitando. É dependendo da óbvio. hora, É não sei óbvio que eu se é estou um bom falando, é momento. super teórico, mas isso deve ser feito na relação de sócios. Isso tem que ser feito. Parar, a hora que começar a descambar a discussão, né? A pessoa se vestir de marido e mulher como sócio ali, na hora que tem que ser sócio, parar e falar, para. Vamos tomar uma água, um café, depois a gente volta a conversar aqui como sócio. Porque É, se esse espírito se inflamar, a sociedade vai se romper e vai levar reflexo lá para casa. E lá para casa tem uma série de outras implicações, tem filho e tudo mais. É óbvio que ninguém quer que isso aconteça. Então, e pode não, falar. daqui a pouco eu vou só para a gente finalizar. Eu acho um bom ponto importante a gente falar essa questão de filho para quem tem filho. Mas Finalizando, não, a gente tem 7 dicas que a gente separou, tá? A gente vai dar 7 dicas para vocês. isso. E antes também, uma coisa importante, gente, é vocês pensarem o seguinte: às vezes tá no calor da emoção, você parar e falar assim: peraí, onde que a gente vai chegar com essa discussão? Porque esse é o problema. Começa a discutir de trabalho, vira uma discussão de marido e mulher. Vai chegar a algum ponto comum? Vai chegar em algum ponto comum? Vai chegar em alguma evolução? Vai chegar em algum ponto? Ou tá simplesmente só naquele momento que tá já um falando coisa pro outro, um machucando o outro, um brigando com o outro, e não vai levar a lugar nenhum. Então, o fato de você ser muito racional nessas discussões, eu acho que é um ponto extremamente positivo. Porque você vai sempre tentando visualizar aquela discussão como se você estivesse de cima, como se você estivesse de fora. Onde isso vai levar? Porque às vezes já chegou num ponto, já virou num ponto, que não vai chegar mais a lugar nenhum. É só brigar, discutir, falar coisas que vocês já falaram uma vez, 2, 3 vezes um pro outro, e sabe que, enfim, problema que, né, às vezes é aquele ponto de divergência que sempre volta, e não vai chegar a lugar nenhum. Então, isso é fundamental. Viu que começou a descambar, como o Cristiano falou, viu que começou, fala, peraí, a partir daqui, a gente vai chegar aonde? A gente vai resolver o problema, então vamos voltar lá pro problema original. A gente começou a conversar sobre isso. Por que você acha que isso não é o certo? Vamos lá, me explica. Por causa disso. Vou te explicar um pouquinho que eu penso diferente. Eu penso isso. Então agora a gente tem que tentar chegar a uma conclusão. Ou cada um cede um pouco, ou, e aí é um ponto importantíssimo isso, se for decidido entre os dois, por isso que não dá para tomar uma decisão que os dois divergem na discussão. Tem que ser de forma pacífica. Por quê? Se um virar pro outro e falar, então tá bom, pode fazer do seu jeito. Não, eu não quero mais saber, eu vou fazer minhas coisas aqui, faz aí do seu jeito. Aí esse jeito deu errado. O outro não tem o direito de virar e falar assim, tá vendo? Eu falei pra você. Eu falei pra você fazer de outro jeito. Então, se um decidiu ceder pra fazer do jeito do outro, por exemplo, e der errado, tem que combinar que não pode jogar na cara. Decidiu? A grande verdade é que sociedades, elas são contra a natureza. São contra a natureza. A vida sozinha, isso é meio filosófico, nunca ninguém chegou a uma conclusão. Se o homem ele nasceu para ficar sozinho, se o homem nasceu para viver em bando, né? Como determinados animais, os lobos, nasceram para viver em bando, as abelhas, enfim. O ser humano nunca chegou a uma conclusão. Se ele nasceu para ficar sozinho, ele nasceu para ficar em bando. Mas o fato é que não há conclusão nenhuma que aponte também que o ser humano ele nasceu para conviver com outra pessoa em sociedade. Tá? Em sociedade eu falo de um com o outro, né? Sociedade A e B. Um casamento é difícil por natureza, portanto, porque une duas pessoas completamente diferentes, com pontos de contato, enfim, pontos de comunhão, mas completamente diferentes, que decidem, que tomam uma decisão de viverem juntos. Portanto,
Não tem a ver com amor, tem a ver com decisão. Eu decidi viver com aquela pessoa. E a sociedade é a mesma coisa. Eu decido ser seu sócio, certo? Portanto, essa decisão, ela tem que sempre ser mais positiva do que negativa. Porque senão é uma decisão burra. Onde eu estou querendo chegar? Existem casamentos que só exaltam a qualidade negativa dos dois. Portanto, sim, a solução melhor é que cada um siga seu rumo. E existem casamentos que as pessoas aprendem todo dia, é uma batalha diária, a tentar enxergar e melhorar o outro. E aí são esses casamentos que dão certo. Como existem sociedades que minam as qualidades positivas dos dois ao longo do tempo. E, portanto, devem ser dissolvidas. E existem outras sociedades que não são naturais, nenhuma é natural, que sim exaltam, elevam a característica, o melhor de cada um, e elas começam a dar certo. Só que tudo isso também tem um tempo. Então, não vou falar mais de casamento. Eu não sou a favor da separação. Eu sou a favor de enfrentamento e fazer dar certo. Mas vamos falar aqui de sociedade. A sociedade, ela tem que ser boa, ela tem que durar enquanto ela for boa, senão ela tem que acabar. Certo? Agora, não é essa facilidade que a Amanda está falando. Então, não dá certo. Então, eu vou acabar agora. Não, pessoal. Pô, é fazer o seu 100% no mínimo. O mínimo para você chegar a essa conclusão é fazer o seu 100%. O dia que você chegar e falar, não, eu tenho 100% de certeza que eu fiz tudo o que eu podia, aí a decisão mais inteligente é romper mesmo. Mas enquanto você não tem 100% de certeza, a única certeza que você tem que ter é que você tem que chegar no 100%. Tem que fazer dar certo. Vocês não estão ali à toa. E aí, quando isso tudo se junta, você imagine o grau de dificuldade que vira. Sim, é muito difícil. A gente não veio aqui para falar, nossa, pessoal, que legal, super bom trabalhar junto. A gente gosta. Para nós foi muito bem. A gente gosta de ficar junto, a gente gosta de estar perto, a gente gosta de conviver, né? A gente não foi um casal em anos e anos e anos aí que sente necessidade de ficar longe, para dar saudade, não tem nada disso. A gente gosta de ficar junto mesmo, que a gente se dá muito bem junto, a gente se fortalece muito. E onde eu quero chegar? No fortalecimento do casal, no fortalecimento da sociedade. Como esta sociedade profissional, ela envolve também uma sociedade lá de casa, de casal. Um casal só dá certo se ele se blinda. O casal é único em si. Um apoia o outro e os dois se fecham ali numa fortaleza que ninguém entra. Porque se vocês deixarem as pessoas entrarem, essas pessoas vão destruir a sua fortaleza por dentro, como um tumor. Então, não deixem ninguém entrar. Olha como fica mais difícil. Não deixem ninguém entrar na fortaleza de vocês, de casal. Um é a vida do outro em comunhão. E o outro é a vida do um. E isso tem que ser levado. Mas olha como pode ficar legal. Leva isso também lá para a sociedade. Porque uma sociedade comum não tem isso. Cada um tem sua vida. Mas quando você leva uma sociedade de marido e mulher, você pode levar isso que é legal pra caramba. Fala, pô, aqui dentro dessa união, ninguém se mete e ninguém entra. Um protege o outro, a gente tá fechado. Eu quero ver uma sociedade lá fora, que não seja de marido e mulher, que tem essa característica. Então, sim, tem o lado bom pra caramba de ser sócio do seu marido, de ser sócio da sua mulher, que é levar essa fortaleza inviolável lá para o mundo dos negócios. Ninguém entra aqui. A nossa união está acima, a nossa família, a nossa unidade familiar está acima de tudo e de todos. Ninguém entra aqui, ninguém vai estragar. Então, se vocês conseguirem fazer dar certo, vocês vão ter lá fora, eu falo fora da casa, fora do casamento, vocês vão ter uma sociedade muito mais forte do que qualquer outra na vida. Então a gente falou do ônus até agora, mas no final tem esse bônus, tá? De ter uma sociedade muito forte. Com certeza, e é um bônus que eu acho que é por isso, né? Não é por isso que vocês começaram, não é por isso que a gente começou. A gente começou trabalhando junto, para nós fazia sentido trabalhar junto, para que a gente pudesse estar alinhado de uma forma mais intensa na mesma direção. Não que quando cada um está seguindo o seu caminho,
esteja mais fraco, não acho isso. Só que quando os dois estão ali apontando para um lado só, eu acho que fica mais fácil de se tornar forte. Entende? Porque a gente ama muito o que a gente faz, a gente ama muito o nosso trabalho, a gente ama muito os nossos negócios. Então, o tempo todo, quando a gente conversa, a gente tem ideias, basta a gente se olhar. Se a gente está no meio de uma conversa, a gente se olha e fala assim: você já sabe o que eu estou pensando, né? Já sei. Cara, vai ser muito massa. A gente nem precisa falar a ideia. A gente já se olha, a gente já entende para onde o que a gente quer fazer, qual que vai ser essa ideia, e o fato de um entrar na loucura do outro, sabe? Eu acho que isso é muito legal. A gente entra muito um na loucura do outro. De, nossa, vamos fazer, vamos colocar isso em prática, e também, ao mesmo tempo, um levantar o outro. Sim, nos momentos que um tá mais fraco, que o outro tá mais fraco, tá desanimado, ou tá chateado com alguma coisa, vem o outro e fala: não, vamos lá, vamos fazer isso, vai dar certo, vamos fazer aquilo. E quando são pessoas que trabalham juntos, elas são pessoas que conhecem os pontos fortes do negócio, sabe o que tem que ser melhorado. Então, o tempo todo, a gente está aqui se ajustando e dando, enfim, força um para o outro. E claro que isso é a beleza da vida, né? Um dia, às vezes, a gente discute, mas logo já vai lá e se entende, resolve, e no dia seguinte está lá dando força, ajudando. Tiro, rolo, confusão. Tiro, rolo, confusão, e aí tem alguns pontos que eu acho, já que o Cristiano acabou levantando isso, que isso é uma coisa fundamental, vocês levarem para a vida de vocês, que eu acho que, não sei por que nunca ninguém comentou isso, a gente às vezes tem que aprender essas coisas na nossa trajetória mesmo. Mas não tenham o hábito de comentar sobre o relacionamento de vocês com ninguém, nem com a sua melhor amiga, nem com o seu melhor amigo, nem com o seu pai, nem com a sua mãe. Coisas entre casal precisam ser resolvidas entre o casal. Se você comenta com alguém, se você... É claro que às vezes você vai estar passando por um problema muito gigante, enfim, você às vezes, sei lá, quer conversar com alguém. Mas até assim eu acho muitíssimo complicado. Porque você está num momento totalmente fragilizado, que se qualquer opinião que uma pessoa de fora que não vive o que você vive der, pode influenciar, inclusive, a sua decisão. Então, às vezes, é melhor você procurar um profissional, vai fazer uma terapia. Mas não tenham esse hábito de ficar comentando da vida de vocês, inclusive, isso se inclui também a parte profissional. Você tá lá, comentar com qualquer pessoa, não qualquer, mas um amigo: é muito difícil trabalhar com meu marido, porque meu marido faz isso, meu marido faz aquilo. Aí essa pessoa pode virar e falar assim: lá em casa também é difícil. Porque, olha, eu já tentei trabalhar com meu marido, a gente quase se matou, eu pedia pra ele fazer isso, ele pedia pra eu fazer aquilo, a gente uma vez discutiu. Ou seja, aquela sua angústia ganha força com a angústia do outro. Então, não criem esse hábito. Se vocês têm esse hábito, isso que o Cristiano está falando é fundamental. Se blindem. Resolvam entre vocês dois. Vocês são pessoas adultas. Saibam conversar e resolver entre vocês dois. Isso é um ponto, assim, não, e aí imagina o seguinte, né? Só para reforçar, e eu quero dar 7 dicas aqui para a gente não passar do tempo, não é isso? Não era mais ou menos 1 hora que você falava. Ó, você imagina só um casal desse blindado, né? Porque o casal, ele se ofereceu para comunhão, ele se ofereceu para dividir a vida com outra pessoa, por isso é um casal. Pelo menos na minha forma. Não existe mais casamento arranjado, né? Na minha forma de ver um casal, né? Uma comunhão. Eu realmente dei a minha vida a você e você a mim, ok? Você imagina isso levado para o mundo profissional. 2 sócios que dão a vida um pelo outro. Porra, vocês ficam imbatíveis. Entendeu? Então, se vocês, no final das contas, souberem passar por todos essas questões difíceis ou negativas, enfim, que envolvem a mistura, a confusão, né, entre sociedade, marido e mulher, se vocês conseguirem passar por todas essas questões, vocês vão ter uma sociedade muito mais forte que o resto. Muito mais forte. Por quê? Uma sociedade em que os sócios dão a vida um pelo outro.
Então, pô, na verdade é o segredo do sucesso. E aí, só alguns pontos antes da gente falar as dicas. Só vou dar algumas dicas pontuais. Assim como na hora de educar filho, é comum quem fala sobre isso, quem fala sobre criação de filho, não desautorize o pai, não desautorize a mãe na frente do filho, né? Vocês têm que acordar entre vocês e ainda que na hora o seu filho peça alguma coisa e você não concorde que seu marido deixou, na frente, não desautorize. O mesmo vale para uma equipe. Não desautorize um na frente do outro, na frente da equipe. Ponto importantíssimo, não discuta na frente da sua equipe. Não discuta na frente da sua equipe. Isso é muito, muito, muito importante, tá? Às vezes começa numa reunião, num ponto de divergência, já começa um a alfinetar o outro. Não discutam. Engole e resolve depois. Outra coisa também sobre isso que eu ia falar. E se vocês têm filhos, pelo amor de Deus, não comece uma discussão de sociedade, que ainda que seja sociedade, na frente dos filhos. Porque ele pode interpretar como uma discussão de casal. Né? O filho, criança, não vai ter discernimento que vocês estão discutindo coisa de trabalho. Ele pode interpretar como é uma discussão de casal. Aliás, quando tiver com seus filhos, seja pai, seja mãe. Não é hora de ser sócio. Amores, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. É um assunto que daria pra gente falar horas, dá até pra fazer um curso sobre isso, de tanta coisa que tem pra falar. Lembrando que é só a nossa experiência, a gente está trazendo aqui com vocês coisas que deram certo pra gente, coisas que a gente conseguiu ajustar, alinhar. A gente sabe que dentro de um relacionamento envolve duas pessoas, né? Dois seres humanos aí com vontades diferentes, com criações diferentes, com comportamentos diferentes. E toda essa divergência, quando a gente fala assim, pode parecer que é fácil, né? Ah, entendi, então vai ser mais fácil e tal. A verdade é que é uma construção diária, é uma dedicação diária, é o tempo todo se policiando, é o tempo todo se corrigindo, é o tempo todo olhando pro que é de verdade, sabe? Sem dar interpretação, uma conotação emocional, enfim, para que isso realmente dê certo. A gente é muito fã, a gente gosta muito assim, de sociedade entre marido e mulher, a gente acredita que a potência é muito forte, mas a gente já trabalha nisso junto há 15 anos. Né? Faz 15 anos que a gente está junto, faz 15 anos que a gente trabalha junto, foi um caminho aí percorrido e continua sendo percorrido, continua sendo todos os dias alinhamento o tempo todo. A gente espera ter ajudado vocês, contribuído com algumas dicas. Achei bem legal. E quem sabe depois a gente faz outras lives, né? E a gente pode focar num tema específico. A gente falou de uma maneira geral, mas tem muita coisa para falar sobre isso.